Senhoras e senhores deputados, renovação dos meus cumprimentos. Vamos dar então início à nossa segunda de 4 reuniões aplazadas para hoje. Vamos, à semelhança da anterior, esta reunião da Comissão de Orçamento e Finanças é conjunta com a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, apresentado pela sua Presidente, Sra. Deputada Isaura Moraes, que renova os meus cumprimentos, mesmo relativamente a todas as senhoras e senhores deputados, e temos o gosto de contar nesta audição com a representação da Associação Nacional de Freguesias, representada pelo seu Presidente Jorge Veloso, cumprimento, e os Vice-Presidentes Olga Freire e Jorge Amado, que igualmente saúdo. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE, que disporá, como consta do quadro eletrónico à vista das senhoras e senhores deputados, disporá de 10 minutos para uma intervenção, exposição inicial. Seguir-se-á uma ronda de questões que a cada grupo parlamentar estão atribuídos os tempos, conforme constam do placar, sendo que a ANAFA disporá do mesmo tempo de cada grupo parlamentar interpelante, portanto, pela ordem que se encontra no placar, após o que haverá uma segunda ronda, havendo inscrições individuais para tal, sendo certo que nessa ronda a cada senhora e senhor deputados serão atribuídos até 2 minutos, dispondo a ANAFRE para a resposta a final do tempo correspondente ao somatório de todos os tempos gastos na formulação das questões. Assim, sem mais delongas, renovando a todos os senhores e senhores deputados, bem como a delegação da ANAFRE, os meus cumprimentos, a palavra ao Sr. Presidente Jorge Veloso. Sr. Presidente, faça favor, a palavra é sua. Muito bom dia a todas e todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Ordenamento e Finanças, Dr. Filipe Brandão, também a Sra. Presidente da Comissão de Poder Local, Isaura Moraes. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e, uma vez mais, obrigado pelo convite para esta audição. Cabe-nos fazer aqui uma análise às normas que especialmente visam a gestão e regulam os meios financeiros das freguesias. Vem a ANAFRE, por esta forma, responder a esta Comissão de Ordenamento e Finanças da Assembleia da República para emissão de parecer sobre a proposta de lei número 415/1 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2022. Face à análise efetuada, cumpre-nos dar nota do que consideramos ser muito importante para a gestão qualificada e de qualidade das freguesias. Mantendo-se a consagração do valor reforçado da lei que aprova o Orçamento de Estado para o ano 2022, a qual prevalece sobre normas legais, gerais e especiais, que disponham em sentido contrário e obriga a todas as entidades indicadas no artigo 2 da Lei de Enquadramento Orçamental, que é aprovada em anexo à Lei 151 de 2015, na qual se incluem as autarquias locais e, neste caso, as freguesias. Ultrapassada que fica a fase do Programa Extraordinário de Regulação dos Vínculos Precários, mantém-se esta norma de 2021, que prevê, ainda que de modo vago, a adoção das medidas necessárias ao suprimento das necessidades permanentes nos serviços públicos. A carências de recursos humanos, e em especial de recursos humanos qualificados nas freguesias, tem sido um problema recorrente, na maioria das vezes devido à falta de meios financeiros que possibilitem suportar os encargos da contratação de novos trabalhadores e, em muitos casos, os custos decorrentes dos próprios procedimentos concursais. Quanto à promoção da inovação e digitalização na gestão pública, encontra-se na linha do previsto em anteriores normas orçamentais, quanto à criação de incentivos e outros mecanismos de estímulo à inovação e à eficiência na gestão pública. O número da mesma norma prevê a concretização da Estratégia de Modernização do Estado e da Administração Pública, 2020-2023, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros, e a transição digital, sempre com propósitos de maior eficiência e melhoria na qualidade dos serviços públicos. O número 3 desta norma, à semelhança do que ocorre com outras normas orçamentais, refere expressamente que os incentivos criados pelo Governo podem ser aplicados à administração regional e local mediante deliberação dos respectivos órgãos executivos, o que se afigura positivo e desafiante para as autarquias locais.
que se debatem ainda com dificuldades de implementação de novos modelos e procedimentos, sobretudo na área do digital. Na administração local, com especial carência de recursos humanos e meios financeiros para evitar procedimentos concursais e contratações, estes programas têm-se mostrado úteis pelas duas apontadas ordens de razão, sendo certo que o objetivo nunca poderá ser o de criar e manter postos de trabalho precários. Ao longo destes 2 últimos anos, e por força de tal reposição de direitos, são ainda inúmeras as freguesias que, apesar de o desejarem, não conseguiram, por carência de recursos humanos, regularizar os seus colaboradores com um vínculo precário, por total falta de verbas para assumir a globalidade dos encargos legais com esses trabalhadores após a sua regularização. O que inclui a remuneração, contribuições para a Segurança Social, encargos com a ADSE, seguros, serviços de higiene e saúde no trabalho. Não pondo em causa a manifesta justeza da reposição de todos os direitos em matéria remuneratória, há muito desejada e reclamada, não deixaremos de observar de modo reiterado que os encargos que tal situação acarreta para grande parte das freguesias e para os seus limitados orçamentos, sendo certo que o incumprimento de tais normas determina a responsabilidade da entidade. Por outro lado, sendo de aplaudir a estratégia de reforço da capacitação e qualificação dos trabalhadores em funções públicas, bem como todas as ações tendentes à modernização e digitalização da administração pública, ideias e planos que perpassam toda a proposta sob apreciação, importa disponibilizar os meios financeiros que permitam a sua concretização ao nível da administração autárquica, no caso das freguesias, em particular, as que se situam no interior do país e onde se registram maiores dificuldades na implementação desta dinâmica. Passando às finanças locais, a proposta em apreciação encontramos várias posições com relevância para as freguesias. Participação das autarquias nos impostos de Estado, participação variável no IRS, remuneração dos eleitos das juntas de freguesia, fundos disponíveis, transferências inerentes à centralização e pagamento em atraso, aplicação do sistema contabilístico, entre outros. Aqui destacamos a participação variável no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e na receita do imposto sobre o valor acrescentado. E o número de 4 do artigo 72 fixa em 276.892,717 euros o montante global da subvenção para as freguesias, ou seja, verifica-se um acréscimo de 39.434.430 euros em relação ao ano 2021, o que nos apraz registar com muito agrado. Sobre a remuneração dos presidentes das juntas de freguesia, o artigo 74 fixa em 29.190.499 o valor afeto à remuneração dos eleitos das juntas de freguesia, ou seja, um aumento de 20.947.322 face aos 8.243 de 2020 e 2021. A possibilidade de todos os presidentes de junta de freguesia poderem exercer o seu mandato em regime de meio tempo ficou determinado na Lei 69 de 2021, de 20 de outubro, e produziu efeitos em 1 de 1 de 2022. Ainda não produziu, como todos sabem, porque estamos hoje aqui a tratar daquilo que também vai conduzir a esse efeito. De salientar também que o número 2 prevê um acréscimo excepcional ao montante definido no número 1 para as remunerações dos eleitos, resultante das verbas não transferidas para as freguesias nos anos 2020 e 2021. Todavia, a norma não parece muito clara relativamente a que verbas faz referência e a forma como as mesmas vão ser afetadas às freguesias. Os eleitos locais nas juntas de freguesia têm sido confrontados com interpretações variadas de organismos do Estado que, na prática, cerceiam o direito a exercer funções em regime de meio tempo. O legislador deve deixar claro que o exercício de funções em regime de meio tempo, ao abrigo da nova redação do artigo 27, número 1 da Lei 169/99, 18 de setembro, é compatível com o exercício da atividade profissional, pública e privada, em regime integral, mantendo o direito às respectivas remunerações. Qualquer entendimento de sentido contrário implica a subversão da letra e do espírito da Lei, número 69 de 2021, de 20 de outubro. O espírito da lei é permitir que todas as freguesias disponham de pelo menos um eleito a meio tempo. Sobre a transferência de recursos dos municípios para as freguesias, nós constatamos ao dia de hoje que cerca das 2.300 freguesias que manifestaram em 2019 disponibilidade para assumirem as competências constantes do Decreto-Lei 57/2019,
Só cerca de 1.100 freguesias assinaram seus atos de transferência de competência com cerca de 110 municípios, no valor aproximado de 93 milhões de euros. É tempo também de os municípios respeitarem o contrato assinado entre o Governo e a própria ANAF. Queria abordar ainda um tema que tem a ver com as subvenções de cerca de 6 milhões de euros atribuídos aos municípios para a instalação de lojas de cidadão. Nós queremos transmitir que as freguesias, por competência própria, conseguem hoje e devem ser elas a implementar também os espaços cidadão que tão úteis têm sido, e lembro o caso de 2020 e 2021, com todas as lojas de cidadão encerradas, foram os espaços cidadão que estiveram ao serviço da população e dos seus cidadãos. E neste orçamento não encontramos qualquer menção, previsão de transferência para as freguesias no que concerne à sua atuação no âmbito do espaço cidadão, apesar da lei, como disse, 50/2018, consignar a centralização das competências de instalação e gestão dos espaços do cidadão da administração central para as freguesias e muitas já terem exercido esse direito em 2019, 20 e 21. Iria passar, estou a ver que o meu tempo está a esgotar-se. Persistem reservas também apontadas pelas freguesias, a contribuição das autarquias, sobretudo, face ao modo como poderá articular-se esta contribuição com o regime de contribuições para a Segurança Social e para a DSE, sendo de registar que o recurso ao Programa de Regulação Extraordinária dos Vínculos Precários veio agravar todos estes encargos. A retenção de tais verbas no Fundo de Financiamento de Freguesias continua a ser muito penalizadora para as freguesias, em especial para aquelas que se dispõem de diminutos recursos financeiros e têm no Fundo de Financiamento de Freguesias a sua principal, se não mesmo a única, fonte de receita. A presente proposta de orçamento não contempla o pagamento das despesas extraordinárias que as freguesias assumiram no combate à pandemia Covid-19. O trabalho extraordinário da linha da frente neste combate, reconhecido por todos, mas sem qualquer apoio financeiro ainda que chegasse às freguesias. A ANAF propõe assim o pagamento das despesas reportadas à DGAL nos últimos 2 anos. Concluindo, Sr. Presidente, a ANAF registra positivamente a inclusão das propostas mais significativas no que diz respeito à autonomia da administração local, em particular o aumento global das transferências financeiras para as freguesias, a concretização da implementação dos meios tempos para todos, como um fator de justiça e equidade, permitindo assim uma melhor qualidade na gestão autárquica. Ainda assim, não podemos deixar de registrar negativamente a ausência de reembolso das despesas Covid, a manutenção da retenção de 5% na remuneração dos eleitos locais, que já perdura há uns anos, e não se prever qualquer alteração ao regime de IVA aplicado às freguesias. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Sr. Presidente. Antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, será o primeiro a usar da palavra. Só queria corrigir, aqui houve um lapso dos serviços que eu não posso deixar de corrigir. O Sr. Vice-Presidente Jorge Amador e não o nome que há pouco referi, que os serviços, por lapso, fizeram constar da convocatória. Penitenciando, será seguramente um presidente estimado, mas de qualquer maneira, o presidente Jorge Amador. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Faço favor, Sra. Deputada, a palavra é sua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Senhora e Sr. Presidente da COF, Senhora Presidente da Comissão da Administração Pública do Ordenamento do Território e do Poder Local, saúdo particularmente o Sr. Presidente da ANAF, Jorge Veloso, bem como os elementos que o acompanham, e fazer aqui uma nota, que é pelo facto de, pela primeira vez, termos uma mulher autarca, a Olga Freire, na Comissão Permanente. Por isso, bem-vinda, é com muito gosto que a acolhemos. E nas suas pessoas, saúdo calorosamente, em meu nome pessoal e do Partido Socialista, que aqui represento, todos os autarcas de freguesia, pelo trabalho que desenvolvem diariamente em favor das populações. Quando se usa a expressão trabalho de formiguinha, considero que é uma expressão que se aplica em pleno aos autarcas de freguesia e aos seus funcionários. São quem tem os orçamentos de menores dimensões, mas não são quem tem menos problemas. E sabemos que as exigências das populações pela proximidade existente são inversamente proporcionais à dimensão orçamental. Tivemos nestes 2 anos, 2020 e 2021,
uma amostra clara das solicitações que diariamente vos foram colocadas e que fizeram os impossíveis para resolver. Os meios são sempre escassos, mas também notar e realçar que em 2022 estaremos perante o maior orçamento de sempre para as freguesias, com um aumento na ordem dos 40 milhões de euros, o que significa mais 16,6%. Se os meios são pequenos, a vontade que assiste aos autarcas é sempre muito grande. E por isso, reconhecê-lo e agradecer a vossa generosidade e dedicação é justo e nunca é demais referir. Quanto às questões levantadas, quer na intervenção agora realizada, quer no vosso parecer, eu direi que o Partido Socialista as conhece e reconhece e, por isso mesmo, a proposta de Orçamento de Estado, em apreciação, considera já a resolução de algumas delas. No entanto, é bom não esquecer que, a seguir a 2 anos de pandemia, com todas as exigências que trouxeram consigo, vimos de repente a braços com o aumento do custo de vida proveniente das consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia, a que se junta o extraordinário aumento de custos, desde logo dos combustíveis, e apesar dos esforços do Governo para tentar minorar os impactos resultantes. Senhoras e Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, problemas nunca deixarão de existir, porque quando uns se resolvem, outros surgem. E conscientes dessa realidade, continuamos apostados em aproveitar a grande mais-valia que as freguesias e os seus decisores representam. E reconhecendo esse papel fundamental, desde logo em 2022, nós vimos cumprido aquilo que tinha sido um compromisso do Primeiro-Ministro António Costa, no que diz respeito à possibilidade de todos os presidentes terem uma função, pelo menos a meio tempo, paga nas juntas de freguesia pelo Orçamento de Estado, de acordo com a Lei 69 de 2021. Em resultado dos múltiplos contactos e esforços que a ANAFRE tem vindo a desenvolver, no que se refere ao cumprimento do artigo 188, que se refere ao pagamento das autarquias locais das despesas resultantes da prestação de cuidados médicos e dispensa de medicamentos aos trabalhadores, que o Sr. Presidente acabou de referir, e que em algumas situações podem levar à asfixia financeira de autarquias de pequena dimensão, face ao elevado montante que doenças graves podem representar, gostaria de lhe perguntar se considera que há avanços em relação a uma possível solução deste problema e quais são as soluções que a ANAFRE defende. Segunda pergunta. Se já foram regularizadas as verbas em atraso destinadas ao pagamento das remunerações aos autarcas, atraso resultante da interrupção legislativa, e se estão as autarquias a antecipar essas verbas. A terminar, em vários momentos se tem falado nas regras que são impostas às juntas de freguesia no que ao recurso ao crédito diz respeito, desde logo sobre os prazos de liquidação dos referidos créditos, que, no atual contexto, é de apenas 1 ano, quando no mínimo deveria ser da duração do mandato. Qual é o vosso posicionamento sobre esta questão e quais são as diligências que já desenvolveram? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. A palavra ao Sr. Presidente Jorge Veloso para responder. Sr. Presidente, faça favor, tem 5 minutos. Sim, 5 minutos. Muito obrigado, Maria da Luz Rosinha. Queria agradecer a sua intervenção e dizer o seguinte. Efetivamente, não podemos esquecer que este é, sem dúvida, o maior orçamento de sempre para as freguesias. Dissemos já atrás, na questão financeira, este orçamento é o melhor de sempre. Teve um crescimento de 16,6%, como diz, e cumprindo a lei das finanças locais, tal qual tínhamos acordado com o Governo. É certo que atravessamos todos um período muito negro das nossas vidas. Primeiro foi uma pandemia que nos afetou há 2 anos. Hoje, indiretamente, somos afetados também pela guerra que passa, por atingir todos e de uma forma muito especial os cidadãos que têm menor rendimentos. E esse aumento de custo de vida para essas pessoas refere-se não só no custo no aumento dos combustíveis, como também nos alimentos. Hoje em dia é transversal essa situação e está presente em quase todo lado.
Não há dúvidas que as freguesias estão também a ser muito afetadas nos seus custos de atividade, porque combustíveis, com o preço que estão, nós temos um crescimento de despesa na ordem dos 30% a 40%. O cumprimento da palavra do Sr. Primeiro-Ministro no compromisso assumido com o pagamento dos meios tempos pagos pelo Orçamento de Estado, que são cerca de 20 milhões de euros, acrescidos outros 8 milhões para os presidentes de Junta Freguesia que já oferiam de tempo inteiro ou meio tempo. Ainda não foi efetivado, pela razão que todos sabemos, e esperamos que brevemente o possa ser e que também haja a sua retroatividade a janeiro de 2022, como todos nós esperamos e com certeza acontecerá. Dizer que as verbas para pagamento dos vencimentos dos presidentes de junta não chegaram ainda, É normal, em anos normais também, vamos lá, que no início de cada ano, janeiro, fevereiro e março, não tenhamos esse recebimento normal. Mas em abril, normalmente é reposto, pagando-se 4 meses de vencimentos aos presidentes de junta a tempo inteiro ou ao meio tempo. Por razões que também sabemos, da aprovação do orçamento, em abril também não foi efetuado qualquer pagamento que englobe os vencimentos aos presidentes de junta a tempo inteiro ou ao meio tempo. Esperamos que logo que o orçamento seja aprovado, e essa é a indicação que nos foi dada pela Direção de Autarquias Locais, que logo que o orçamento seja aprovado, serão com certeza pagos esses vencimentos. É certo que há freguesias que podem e têm-no conseguido adiantar os vencimentos, mas estou convicto que na sua grande maioria tal não conseguem fazer. Não conseguem adiantar os vencimentos para os seus eleitos. Sobre o recurso ao crédito, isto é uma velha medida, ela já foi melhorada, nós já conseguimos ter acesso ao crédito, temos que o pagar num ano, não podendo atingir mais do que 15%, se não me engano, do valor do Fundo de Financiamento de Freguesias, o que se torna exíguo, e nós queremos, e quando falamos neste acesso ao crédito, estamos a perspectivar o futuro, estamos a ver as candidaturas que as freguesias podem, e estamos convictos disso, podem em 2022, a partir de apresentar aos fundos comunitários, ao PT 2030, e na qual é exigida, por exemplo, uma participação de 15%. Se um projeto for de 500 mil euros, 15% são 75 mil, e eu não estou a ver muita freguesia capaz de dispor dos 70 e tal mil euros para poder aceder a esses fundos comunitários. De qualquer maneira, as freguesias são pessoas também coletivas de bem, são entidades de bem e que sabem honrar os seus compromissos. Portanto, aceitamos com agrado a hipótese de este recurso ao crédito poder ser, vamos lá, alongado no tempo, esperado no tempo e prever, talvez, a duração do mandato para o seu pagamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Firmino Marques. Sr. Deputado, faça a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os Srs. Presidentes das Comissões Parlamentares, aqui presentes, o Sr. Presidente da ANAFRE, Jorge Veloso, e restante comitiva. Uma saudação muito especial. A nossa intervenção vai ter a ver também com uma preocupação acentuada quanto às receitas das juntas ou uniões de freguesia. Ao falar destes órgãos, se na sua fase inicial se tratavam de estruturas simplificadas de poder burocrático, dos assuntos dos seus cidadãos, o salto que o poder local deu a partir de 25 de abril de 1974 tornou estes órgãos verdadeiros oásis onde quer que se encontrem organizadas, no que diz respeito ao serviço prestado aos cidadãos em áreas que vão desde o apoio ao próprio cidadão, no apoio socioeducativo às crianças dos jardins de infância e do ensino básico, o apoio às artes, à cultura, ao património, ao desporto,
ou às tradições. Com dificuldades crescentes em paralelo com as necessidades de resposta na hora, as juntas de freguesia surgem hoje como fonte de resposta às dificuldades correntes do século XXI, atuando em todas as frentes que digam respeito às preocupações do dia-a-dia dos seus fregueses. A assinatura em 2018 do protocolo assinado pelos secretários de Estado dos Assuntos Fiscais e das Autarquias Locais, com o Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional da ANAFRE, aqui presente, Pedro Segonho, visa regular matérias como a responsabilidade das juntas de freguesias no âmbito da prestação de serviços em colaboração com a autoridade tributária, antecipando as dificuldades dos cidadãos e facilitando assim a comunicação, sobretudo no tratamento anual do IRS. Diz o acordo que a colaboração deve processar-se entre as juntas de freguesia e os respectivos serviços locais de finanças. Refere uma nota pública sobre esta matéria, acrescentando-se que caberá à autoridade tributária assegurar programas de formação específicos e linhas de contacto dedicadas ao apoio do serviço prestado aos cidadãos pelas respectivas autarquias locais. Este acordo de entendimento assinado com a ANAFRE surge na sequência da colaboração que centenas de juntas de freguesias do litoral ao interior e do norte a sul prestam durante a campanha do IRS, que eliminou por completo as entregas em papel, prestando assim também um contributo em favor do ambiente. Esta medida surge porque as juntas de freguesia foram e são essenciais para assegurar o sucesso reconhecido de toda a operação. Mas aqui, e neste tema, interessaria saber o ponto da situação da reconhecida poupança para o Estado deste serviço, sendo certo que as juntas de freguesia, ao passar a prestar este serviço de forma especializada e gratuita, permitindo aos contribuintes e ao próprio Estado poupar tempo e dinheiro com esta medida, têm as mesmas sido compensadas pelo Governo desta colaboração, cruzando este serviço com a instalação das lojas do cidadão nas freguesias, o que facilita recursos e as respostas a nível dos municípios, poupando também tempo e dinheiro aos cidadãos das freguesias, sobretudo aquelas que geograficamente distam das sedes dos concelhos. Existe alguma evolução na transferência para as freguesias no que diz respeito à atuação no âmbito do espaço do cidadão que vai de encontro à Lei 50/2018, em consignar a descentralização de competências, quer da instalação, assim como da gestão dos espaços do cidadão da Administração Central para as freguesias, em linha com as competências já aceitas em 2019, 20 e 21. Ainda e na complementaridade destas respostas, continua em aberto a possibilidade do exercício de funções públicas na área da cooperação, podendo, com este preceito, prever-se a possibilidade de valorizar o conhecimento e a experiência de pessoas aposentadas ou reformadas, poderem exercer funções públicas na qualidade de agentes de cooperação através do recrutamento. Sabendo-se que em muitos locais esta ajuda surge do voluntarismo das pessoas, também se reconhece que, implementadas estas medidas de apoio, crescem em paralelo o volume de trabalho com que se deparam. Regular e regularizar casos que possam existir ao longo do país é absolutamente essencial. Haverá novidades para este tema, para além de uma norma proibitiva do exercício da atividade, precisamente nos moldes do projeto de cooperação? Sobre as comissões recenseadoras e a imposição dos códigos postais na orientação das moradas e freguesias de cada eleitor, e que tem a ver com as receitas também das juntas ou uniões de freguesias, tem a ANAFRE e as suas associadas encontrado ou não dificuldades nesta matéria? Ou esta é uma solução consensual que dispensa o valor histórico das comissões recenseadoras? Estando acometidas responsabilidades na área da coesão social aos presidentes das juntas ou uniões de freguesias, determinando-lhe a presença das comissões sociais de freguesias ou interfreguesias, com respostas de enorme eficácia, ainda recentemente com a pandemia do Covid-2019. Termino registando o facto das juntas de freguesia e os municípios profissionais de saúde, segurança e de higiene urbana foram a frente avançada no combate a este flagelo. Não bastam palmas, é preciso que o esforço, desgaste e competência na resposta tenham o devido reconhecimento a todos aqueles que estiveram na frente deste combate. Foram as juntas de freguesia contempladas com os custos extraordinários deste combate por parte do Governo, pelo menos no reembolso direto das mesmas despesas? Efetivamente, são as juntas de freguesia e os seus representantes, numa imagem associada ao edifício da democracia, os seus indispensáveis operários. Saibamos distingui-los, subtraindo dificuldades como a necessária alteração ao regime do IVA, aplicado às freguesias, e a resolução quanto à contínua manutenção da retenção de 5% na compensação dos eleitos locais. Ficaremos também, tal como vocês, atentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE, aproveitando desde já também para cumprimentar todos. Muito bom dia. Tenha a palavra.
Muito obrigado. Cumprimentar o deputado Firmino Marques, antigo ou ex-presidente de Junta de Freguesia de Braga. Lembro-me perfeitamente das suas reivindicações também, conselhos gerais e outras situações do género, e agradecer-lhe a sua intervenção. É verdade, isto é dos livros que as receitas das juntas de uniões de freguesia tiveram um crescimento brutal nos últimos anos. É verdade. Houve também algum reconhecimento daquilo que é o trabalho executado pelas freguesias e uniões de freguesia, depois de 2013, com a agregação de freguesias que nos foi, vamos lá, de alguma maneira imposta pelo Estado. De qualquer maneira, queria dizer-vos que as freguesias fazem um trabalho de proximidade e falo esse trabalho porque gostam de fazer esse trabalho. É preciso aqui ter também saber fazer alguma diferença daquilo que é o trabalho dos presidentes de junta de freguesia e dos próprios eleitos das freguesias, não só das juntas dos executivos, como também da Assembleia. É um trabalho que se presta respeitando aquilo que é a proximidade. Porque dizer só, as juntas e as câmaras municipais também, são autarquias que têm a proximidade que é necessária ter com os cidadãos. Mas é preciso exercer essa proximidade. Por ter a proximidade e não fazer nada, estamos na mesma. E permita-me, Sr. Deputado, que lembre o seguinte. Nestes últimos 2 anos, se há que aqui realçar algo que as freguesias fizeram, é no âmbito social, sobrepondo-nos a muitas entidades e instituições do Estado. Não há dúvidas disso. Lembro-me, em março de 2020, as instituições de caráter social não tinham um equipamento único de proteção individual. Não tinham máscaras, não tinham batas, não tinham sapatos, não tinham luvas, não tinham óculos, não tinham viseiras, não tinham toucas, não tinham praticamente nada. E na primeira hora, enquanto não se agilizava o processo todo, é sempre muito complicado, haver um processo de aquisição de equipamentos e de proteção, foram as juntas que avançaram. Eu lembro que paguei máscaras a 70 cêntimos cada uma. 70 cêntimos cada máscara. Hoje custam 1 cêntimo. E nós pagámos a 70 cêntimos. Eu, quando falo todos os nossos colegas. E é nessa mais com desinfecções de espaços públicos, com gel. Se calhar a desinfecção de espaço público valia o que valia, mas psicologicamente valia de muito. Toda a gente não vem em casa infectar a minha rua, não vem fazer isto. Pronto, valia de muito. Mas esse é que é o facto que nós temos que levar. E desde 2 anos, a ação social as freguesias tiveram um trabalho tremendo, na linha da frente. Os municípios também, não quero estar aqui contra os municípios, pelo amor de Deus, nada disso, não é isso que nos move. Tivemos a colaboração deles também, mas a tal situação de não ver no papel também algo que nos diga que estas despesas extraordinárias, também tem que haver uma medida extraordinária para compensar as freguesias do trabalho extraordinário que tiveram. Nós ainda aguardamos e tivemos vários contactos com a Sra. Ministra, Sra. Leitão, na altura, e que nos foi dito, nunca nos foi dito que não era pago. Nunca nos foi dito que não era pago. E daí termos reportado até ao dia 15 de cada mês todas essas despesas à DGAL. Essas despesas foram reportadas à DGAL e são essas despesas que nós reportamos à DGAL. Aquelas são elegíveis, porque algumas se calhar não são, mas aquelas são elegíveis para o combate à Covid-19, nós pensamos que temos o direito a ser ressarcidos desses valores. Sobre o deputado falou na questão da ajuda que temos de dar aos cidadãos para preenchimento das suas declarações de IRS e outras situações que se passa com as finanças, com a autoridade tributária. Lembro que o meu antigo presidente da ANAF, o Dr. Pedro Segonha, fez esse acordo e bem. Estabeleceu esse protocolo e bem com as finanças. O primeiro ano correu bem, o segundo ano correu assim, o terceiro ano as finanças já começaram a desviar-se daquilo que era o protocolo anterior. A ANAF faz um trabalho de não pode forçar nenhuma freguesia a aderir ao preenchimento das declarações de IRS. Mas há freguesias neste país que o fazem de sua livre vontade, põem os seus funcionários a colaborar para ajudar os cidadãos que não têm capacidade de responderem
ou via digital, ou por outros meios até, não têm capacidade de o fazer. Nós estamos cá para ajudar. Anteriormente, o protocolo dizia uma coisa e era feito. Agora não é assim que se passa, mas nós fazemos na mesma. Mas, claro que a ANAF não pode impor a nenhuma freguesia, preencha as declarações de IRS ou faça isso, ajude. As freguesias sabem o que têm que fazer e com certeza que aqueles que respondem para ajudar os seus cidadãos mais carenciados. O espaço cidadão é uma outra situação que nós temos vindo a alertar. Já acabei, já estabeleci o tempo. Se for muito rápido, o telegrama... É rápido. Desculpe, 15 segundos. Sobre o espaço cidadão, nós entendemos que a Lei 50/2018, o Decreto-Lei 57/2019, dá às freguesias competência para a instalação e implementação do seu espaço cidadão. Eu próprio instalei o meu, a Olga instalou o dela, o Jorge Amador instalou o dele, já com essas novas competências. Acresce que deve ser aqui definitivamente decidido que os municípios têm a implementação das lojas do cidadão e para isso têm contemplado 6 milhões de euros no Orçamento de Estado. As freguesias devem ser elas próprias a implementar o seu espaço cidadão em conjunto com a IANA, em colaboração, com formação com isso. Mas também deve ser alocada uma verba para também ajudar as freguesias a implementar esse espaço cidadão, que são muito necessários, principalmente quando estamos a falar de cidadãos de freguesias mais isoladas no interior. Muito obrigado. Peço desculpa. Sem problema. Damos então a palavra ao Sr. Deputado do Partido Chega, Bruno Nunes. Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar os dirigentes da ANAF. Bom, eu antes de mais gostava de vos saudar, porque considero, porque sou autarca também, que foram realmente verdadeiros heróis na grande parte das freguesias, vou tentar generalizar, mas foram verdadeiros heróis no combate à pandemia e numa altura em que as câmaras municipais, até porque ainda ninguém sabia como reagir e como agir perante a pandemia, no entanto foram as juntas de freguesia que na maior parte dos casos foram as primeiras a dar o passo, não só na entrega de equipamentos, mas também, como disse, e é verdade, a questão da limpeza de rua, que pouco ou nada servia, mas que davam o efeito de segurança às pessoas, mas depois também de apoio aos mais idosos que muitas vezes não podiam sair e fazer as compras e que eram as próprias juntas de freguesia a fazer, e por isso louvar essa atitude. No Partido Chega nós somos favoráveis ao municipalismo, em relação à descentralização somos favoráveis, mas não da forma como está a ser feita, em relação à regionalização somos contra, pelo menos nos moldes em que tencionam apresentar. Já foi falado aqui um dos temas que eu ia trazer, que era a questão do recurso a empréstimos, no qual nós achamos que é urgente uma revisão à forma como podem ser concedidos. No entanto, gostava de questionar-vos acerca de outros assuntos, nomeadamente esta forma que foi foi uma imposição a criação das uniões de freguesia, da maneira como foram feitas, e se é verdade quando pensamos no centro do país, que pensamos que algumas localidades ficaram sem o seu serviço de proximidade porque a sede de freguesia passou para o outro lado e as populações acabaram por ficar prejudicadas. Depois temos aqui também na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto autênticas, e perdoem-me a expressão, aberrações na criação de uniões de freguesia que levaram à criação de freguesias que, se fossem municípios, estavam nos 50 primeiros do país, como Sentiria da Azeia, São João da Talha e Badela, que tem 44 mil habitantes, etc., por aí fora, e que é gerida por uma estrutura que, obviamente, não tem capacidade para gerir a freguesia. E por isso gostava de perceber o vosso posicionamento em relação a uma eventual reorganização do território em relação às freguesias. Existe também nesta questão da descentralização e na transferência de verbas algo que me preocupa e gostava de saber a vossa opinião, que tem a ver com a sensibilidade que todos nós que somos autarcas, e não só, mas quem é autarca acaba por ter contacto direto com a situação, que muitas vezes ficamos com a ideia de que a descentralização de competências ou a passagem de competências das câmaras municipais para as juntas de freguesia, que vem sempre acompanhada de uns pacotes financeiros, vão sempre os contratos interadministrativos e os protocolos de colaboração sendo assinados com as juntas de freguesia, mas parece que é um bocadinho à moda do gostar mais da cara de A ou de B. Se isto não deveria estar regulamentado e de facto definido, porque de vez em quando temos a situação do é do meu partido, eu gosto mais da cara, vão 10, não é do meu partido, não gosto da cara, e vão 5, e as verbas vão sendo afetas conforme a vontade da própria Câmara Municipal, muitas vezes não satisfazendo a necessidade nem dos fregueses, nem da própria junta de freguesia e de quem a gera. Gostaria ainda de saber
se não acha que existe uma injustiça legal, no princípio de que todos nós sabemos que existem diversas juntas de freguesia que têm creches e que têm centros de dia. No entanto, depois a nível legal não são equiparadas aos financiamentos e aos apoios que são dados a nível de IPSS. Não acha que tudo isto é uma injustiça quando o trabalho acaba por ser feito? É quase uma substituição, é quase não, é uma substituição ao Estado e acaba por funcionar, não com o nome de IPSS, mas basicamente é esse o trabalho que desenvolve. E para já é só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra então o Sr. Presidente da ANAFRE. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Queria começar por um tema que aqui colocou. Agradecer também a intervenção e principalmente na questão do recurso ao crédito, que nós temos aqui abordado já várias vezes. Reforma administrativa é um facto que está na ordem do dia. A lei foi aprovada ainda em 2021, entrou em vigor no final de 2021, em dezembro, de 21 de dezembro de 2021, e permite às freguesias, efetivamente, poder reverter algumas situações que se reconheça ter havido erro na agregação que foi efetuada. Deu alguns exemplos de criação de territórios com uma grande dimensão. Dou-lhe o exemplo de por exemplo, Alcácer de Sal, que é maior, que criou-se uma freguesia que tem meia área superior à Ilha da Madeira, afastando os cidadãos da sede, vamos lá, onde resolviam os seus problemas e até obrigando alguns a percorrer cerca de 20 ou 30 quilómetros para conseguirem obter um atestado, uma prova de vida, algo que lhes permita também agilizar a sua vivência normal. Mas também há casos de agregação de freguesias que resultaram em favor das populações. Também há. E temos também consciência de alguns desses casos, até alguns bem próximos daqui. Agora, a questão passa sempre por... A ANAFRE não impõe nada às freguesias, absolutamente nada, tanto na desagregação como na própria agregação, porque a lei quadro aprovada permite criação, pedido de criação, agregação ou extinção de freguesias. Permite as duas situações, ou as três situações. Portanto, a ANAFRE teve a sua intervenção na aprovação desta lei, mas a partir daí, depois dela aprovada, são as próprias freguesias, os próprios cidadãos que devem, se assim o entenderem, iniciar um processo que possa levar a essa desagregação. E tem o artigo 25 que poderá eventualmente ajudá-los, nessa mesma lei, ajudá-los a isso. A transferência de verbas das câmaras municipais para as freguesias, no cumprimento da lei aprovada pelos municípios, pelas freguesias e pelo Governo, não tem efetivamente, não houve até hoje um cumprimento integral dessa lei. E nós verificamos, como disse na minha intervenção inicial, que das 2.300 freguesias que informaram em 2019 estavam dispostas a respeitar aquelas competências e exercê-las, somente 1.100 têm neste momento essas competências. E dos 308 municípios, somente 110 decidiram assinar os autos de transferência de competências. Para nós é importante que esse processo avance e que em 2022 seja possível esse processo ter um crescimento bastante acentuado. A questão que me diz que se devia ser regulamentado, eu tenho uma opinião contrária. Nem todas as áreas territoriais são iguais. Não todas são iguais porque não podemos considerar a transferência de competências para uma zona urbana do mesmo valor transferência de competências para zonas rurais. São completamente diferentes
limpar um passeio não é a mesma coisa que limpar uma valeta cheia de erva com talude. Portanto, e daí eu dizer que penso que tem que ser negociado caso a caso entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal. Obrigado. Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, aproveito para os cumprimentar. Acho que, independentemente, o poder nas juntas de freguesia será o menos ideológico de todos, e acho que todos nós, independentemente do partido que está na nossa junta de freguesia, sentimos um carinho muito especial pelas formas de poder que nos estão mais próximas, e eu gostaria de deixar um enorme cumprimento e um enorme agradecimento também pelo papel que todas as freguesias tiveram na recente pandemia. Eu vou fazer uma questão muito rápida, até porque aquilo que queria perguntar já foi em parte perguntado aqui, que tem a ver, eu ouvi aqui algumas queixas que me parecem justas, de alguma ausência de recursos nas juntas de freguesia, alguma ausência de recursos humanos, logísticos e por aí fora. A fusão de freguesias é um processo que, teoricamente, permitiria a muitas freguesias ganharem escala para poderem terem acesso a esses recursos, porque muitas vezes freguesias demasiado pequenas, com orçamentos muito pequenos, não tinham escala para alguns recursos técnicos que teriam que assumir. Nesse sentido, preocupa-me um bocadinho a tendência recente, incluindo no meu concelho de Nascença, de residência, onde se preparam para desfazer todas as uniões de freguesias que foram feitas, pelo menos é essa a vontade, que é a Vila Nova de Gaia, que é esta vontade de terminar com todas as fusões de freguesia que permitiram estes ganhos de escala, estes ganhos de eficiência que seriam tão importantes não só para dotar as freguesias dos recursos que hoje não têm, como até no futuro estarem preparados para receber mais competências. Ora bem, enquanto temos freguesias, em alguns casos, bastante pequenas, com uma população muito pequena e necessariamente, por causa disso, um orçamento muito pequeno, não podemos exigir, não podemos estar à espera que essas freguesias possam receber novas competências ou, em muitos casos, sequer serem capazes de exercer as competências que hoje já têm de forma eficiente. Portanto, preocupa-me um bocadinho esta tendência a terminar com as fusões de freguesias. Considero até que, em certos casos, ficaram algumas uniões de freguesia por fazer, e deixando de lado casos específicos que eu acredito que haja, que as fusões não tenham feito sentido e casos muito específicos em que vale a pena reverter. Mas esta tendência geral, que me parece mais, muitas vezes, vontades bairristas de voltar a ter uma freguesia sem considerações em termos logísticos e de escala, parece-me preocupar. Gostaria de saber se o preocupa a si também. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, então, o Sr. Presidente da ANAFRE. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Carlos Pinto. Agradecer-lhe as palavras sobre o comportamento das freguesias no âmbito da pandemia. Nós, efetivamente, falamos sobre a ausência da possibilidade de termos mais recursos humanos, que as verbas que temos não conseguimos, com essas verbas que temos, ter mais capacidade de ter mais recursos humanos e cada vez mais capacitados. A questão da fusão da agregação de freguesia em 2013, havia esse tema de transmitir mais escala. Eu há bocadinho disse na intervenção que em algumas resultou, mas na maior parte daquelas que foram agregadas talvez não tenha resultado. Aquilo que nos chega dos nossos colegas, alguns lamentam-se que não resultou e vão partir para a desagregação. Mas também há outros, como eu disse, que ficaram com freguesias megalómanas. Lembro o caso de Cascais Estoril, estão de volta de 70 mil habitantes ou mais, e que funciona sem problema. Mas também há outras onde isso não acontece e nós aí temos sempre alguma dificuldade e a ANAFRE não pode imiscuir-se nesse processo. Pensamos que é um processo muito particular e de cada uma dessas autarquias em especial. Sei que Gaia se prepara para transformar as 15
uniões de freguesia, ou juntas e uniões de freguesia, neste momento passar para as 24 anteriormente, soube disso, por um antigo colega nosso, Conselho Diretivo, mas também soube que estão também, neste momento, já a preparar aquilo que todas deviam fazer, que é a transferência de competências para todas essas freguesias. E quando fala que elas não estão preparadas, mas ouça, mas as freguesias, por mais pequenas que sejam, anteriormente todas elas tinham estabelecido com as câmaras municipais acordos de execução. E como sabe, esses acordos de execução terminaram em 31 de dezembro de 2021. Há que estabelecer a transferência de competências com verbas que não podem nunca ser inferiores aos acordos de execução. Portanto, normalmente são sempre superiores. Ao transferir mais competências, mas também com envelope financeiro superior, penso que darão às freguesias a capacitação para poder respeitar essas competências, sabê-las resolver. E também, Sr. Deputado, acrescentar-lhe que, com a atribuição do meio tempo, o autarca de freguesia possibilitará também, a ele próprio, ter uma maior qualidade na sua gestão. Para terminar, dizer-lhe que, ainda em relação a esta competência, nós temos vindo a observar, e Lisboa, há bocadinho não falei, mas Lisboa é um caso à parte, porque a decisão administrativa de Lisboa foi feita anteriormente a 2013, mas tem um rol de competências muito superior àquelas que são atribuídas pelo Decreto-Lei 57. São casos, que chamamos extraordinários, elas também têm receitas extraordinárias e têm competências e qualidade para as conseguirem desempenhar. Obrigado. Muito obrigado. Dou a palavra então à senhora deputada do Partido Comunista Português, Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da ANAFRE, os Srs. Vice-Presidentes aqui também presentes. O PCP tem vindo a acompanhar, naturalmente, e com uma intervenção muito determinada no reforço dos meios, na valorização das freguesias e, inclusivamente, nesta questão da reposição das freguesias que foram extintas contra a vontade das populações, e creio que este é o critério que deve ser naturalmente ser tido em conta. Não foi bem isso que ficou na legislação que foi aprovada, mas que se deve respeitar, e aquilo que deve prevalecer é de facto a vontade das populações relativamente aos seus territórios, para encontrar as soluções mais adequadas a este nível de poder. Gostaria, nesta audição, de referir algumas questões. Uma primeira, relativamente, quando falamos de meios, e no parecer da ANAFRE, que tivemos a oportunidade também de ler, em vários momentos são referidas questões e carências que não é possível resolver por causa dos meios financeiros. Não me estou a referir agora aos montantes que constam na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022, mas uma das questões, e eu gostaria de reiterar hoje aqui, uma das questões que nós sempre consideramos é que a participação das freguesias nos impostos do Estado devia de facto ser valorizada, para que as freguesias pudessem ter mais condições para poder prestar todo o apoio à população no âmbito, naturalmente, das suas competências, porque é inegável a importância das freguesias, a sua proximidade. Aliás, isso foi bem visível nas dificuldades que foram sentidas com a extinção de freguesias, em que se registou inclusivamente um afastamento, e a questão da escala é uma falsa questão relativamente a esta matéria, porque nunca houve nas freguesias uma questão de ineficiência, se podemos assim colocar, e aquilo que temos constatado da experiência é de facto do trabalho, da presença, da vontade de querer prestar e resolver os problemas das populações. É isso que tem caracterizado, e para isso tem que naturalmente haver meios nesse sentido. A segunda questão gostaria de referir, também se prende com aspectos financeiros, mas entendemos, até tendo em conta o apoio que as freguesias deram às populações, às instituições dos seus territórios, naturalmente devem também o apoio, e estou a referir até despesas imprevistas no combate à Covid, naturalmente devem ser ressarcidas de todo esse
todo esse apoio das despesas, todo esse apoio, peço desculpa, e das despesas que foram realizadas, e não encontramos resposta para essa necessidade no Orçamento do Estado para 2022. E depois uma última questão que se prende, para terminar, Sr. Presidente, tem vindo orçamento atrás de orçamento, mas que inclusivamente o Sr. Presidente fez referência na sua intervenção, a retenção de verbas e também a retenção de verbas, por exemplo, nas questões que aqui são colocadas, dos pagamentos ao Serviço Nacional de Saúde, uma velha questão que temos vindo a colocar e continua a não estar resolvida, e de facto devia de haver um aspecto não na lógica da retenção, mas que pudesse ser um outro procedimento que naturalmente mais justo para as próprias freguesias. Muito obrigado. Tenho a palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Cumprimentos. A questão da reposição das freguesias e a vontade, e ver expressa a vontade das populações, na minha intervenção também, há pouquinho, afirmei isso. Entendemos que há situações em que a vontade das populações tem que vir ao cima, vamos lá, e iniciar esse processo, porque por vezes encontram algum obstáculo na concretização dessa medida através da Assembleia ou do próprio Executivo. Mas os cidadãos têm direito a aplicar, a exercer a sua vontade, e nós, quanto a isso, estamos cá para apoiar essas iniciativas, assim como a outras também, para manter a União de Freguesias. Não podemos estar aqui a tomar partido por uma ou por outra. Entendemos que, se a vontade da população for a reverter ou repor o que existia antes de 2013, pois eu acho que eles têm todo o direito e é legítimo que isso aconteça. Na minha intervenção também abordei a querência de meios financeiros, mas isso vamos lá, já é um ex-libris, nós todos pugnarmos por melhores receitas, melhores meios financeiros para podermos fazer uma gestão mais equilibrada das freguesias. E esta participação das freguesias nos impostos do Estado, nós neste momento cumpriu-se aquilo que era a meta dos 2,5%, que estava estabelecida para 2022, cumpriu-se essa meta, mas é tempo de nós reiniciarmos um novo processo de negociação, também para conseguirmos que essa participação nas receitas do Estado, dos impostos do Estado, possa atingir um patamar mais acima dos 2,5%, o que de algum modo seria também fazer justiça àquilo que passa a ser o trabalho que as freguesias exercem, não só da sua proximidade, como também de apoio a outras, como foi o caso da pandemia, a outras medidas extraordinárias que temos de tomar. E isto, pronto, passa por uma negociação que temos que iniciar brevemente também para esta questão. A retenção de verbas também é uma velha questão, não é? Nós entendemos que aquilo que nos é descontados todos os trimestres no Fundo de Financiamento de Freguesias para vamos lá, um complemento para o SNS, nós já fazemos todos os nossos descontos normais, como empresas fazem, mas ainda temos esta chamada alcabala que todos os trimestres nós deixamos ficar uma fatia do nosso fundo de financiamento também para o Serviço Nacional de Saúde. Estamos também a tentar, e já foi dito há pouquinho também, que esta situação seja revista ainda durante este ano, a ver se conseguimos não ser vamos lá, de alguma maneira prejudicados na nossa receita trimestral. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a ANAFRE. Enfim, já muitos aspectos foram abordados relativamente à compensação, ao pagamento das despesas resultantes do apoio extraordinário que foi também facultado pelas freguesias, pelas juntas de freguesia, relativamente à Covid. Eu queria fazer 4 perguntas ou pedir que desenvolvesse 4 aspectos para o debate que temos relativamente ao Orçamento de Estado. Primeiro, a questão do pessoal, das normas relativas à contratação, aos procedimentos concursais para o recrutamento de pessoal. Enfim, o que é que seria urgente alterar a este nível para que as freguesias pudessem ter maior capacidade de recrutamento, e também
que balanço é que faz, porque isso aparece no parecer, mas se puderem detalhar, do processo de regularização de trabalhadores precários, até porque há um reconhecimento por parte da ANAFRE de que, por um lado, as situações de precariedade ainda não foram erradicadas e que, por outro lado, a regularização dos trabalhadores precários implica também uma capacidade das autarquias de poderem enquadrar contratualmente e com os direitos sociais e, portanto, também tem impactos em termos de custos. Para nós, o combate à precariedade, a existência de freguesias sem precariedade é fundamental e gostávamos de perceber em que medida é que o próprio Orçamento de Estado pode incentivar, garantir e apoiar esses processos de regularização. Depois, já aqui foi abordada a questão das lojas de cidadãos, mas se quiser detalhar aquilo que seria necessário que estivesse no orçamento a esse nível, seria importante. O mesmo relativamente aos centros de bem-estar animal, na medida em que é também uma área em que às freguesias foram acometidas responsabilidades, mas gostávamos de perceber exatamente o que é que vos parece que é essencial para garantirmos o desenvolvimento destes equipamentos e desta intervenção de proteção do bem-estar animal. E também relativamente a uma velha matéria que se prende com uma das dimensões da inclusão, não é certamente a única, mas que também é importante e que tem a ver com as barreiras arquitetónicas no espaço urbano e nos edifícios dos equipamentos públicos e, portanto, existem aqui também obrigações por parte das freguesias. A lei, enfim, já tem bastantes anos, mas nós continuamos a enfrentar grandes obstáculos a esse nível e gostava também que pudessem desenvolver, que a ANAFRE pudesse desenvolver aquilo que vos parece que poderia dar maior garantia e capacidade de intervenção das freguesias a este nível. E, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e pelas respostas que darão. Obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente da ANAFRE. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soares. Agradecer as suas palavras no âmbito daquilo que foi o trabalho das freguesias durante a Covid-19. Em relação à contratação de pessoal, vamos lá, nós temos sempre bastante dificuldade em conseguir estes procedimentos concursais e que, quanto a nós, e eu afirmei isso na minha intervenção inicial, gostaríamos de ver mais aligeirado. Principalmente, nós tivemos bastante dificuldade em que estes procedimentos tivessem êxito, até não só na fase de pandemia, como também passado mais algum tempo, porque é difícil de contratar. Por vezes, até querendo socorrer-nos até de alguns contratos de emprego e inserção, nós temos muita dificuldade também, porque quando convocamos alguém pedimos ao Instituto de Emprego, para que seja possível contratar pessoal, que nos enviam 6 ou 7 candidatos, ou por vezes até mais, e depois temos dificuldade em desses 7 candidatos aproveitar um. E depois, mesmo que consigamos aproveitar um, temos dificuldade que durante o tempo do contrato ele seja cumprido, porque houve um tempo em que o tempo de desemprego com moratórias foram alongados e isso criou muita dificuldade a que se conseguisse essa hipótese. Depois, nós conseguimos ainda regularizar muito vínculo precário, porque efetivamente existia nas freguesias muita precariedade em termos de emprego. O que é certo é que isso encarece muito as despesas que a freguesia tem a partir dessa altura, porque são seguros, são os contributos à segurança social, é o próprio vencimento em si, que é diferente do que se tiver não é? Mas as freguesias fizeram um trabalho bastante importante nesse aspecto. E também foi uma medida que foi posta muito em prática logo que nos foi possível fazer acordos de captação com a ADSE, que na altura estavam fechados e só foram desbloqueados em 2020. E aí conseguiu-se dar um empurrão também a combater as situações de precariedade. Falou sobre as lojas de cidadão, mas a nossa luta são os espaços de cidadão. Não há problema. E é nesse aspecto que nós queremos, de uma vez por todas, clarificar. As freguesias terão que ter a sua competência unicamente para as freguesias a implementação, a gestão
e dos espaços cidadão, em conjunto com as entidades estatais, como a AMA, por exemplo. E isto não está bem definido. Sobre o bem-estar animal, é uma competência que não é propriamente nossa, na qual nós devemos colaborar em estreita relação com a Câmara Municipal. Houve algumas alterações à lei, inclusive retiraram das juntas de freguesia o registro dos animais, passámos a ter só o licenciamento e o registro ficou com a Direção-Geral de Veterinária e com os veterinários. E a partir daí nós devemos fazer uma ação de divulgação e também vigilância, vamos lá, no que acontece com a existência de animais, por exemplo, abandonados e em más condições, e temos tido alguns problemas desses. Infelizmente, tem passado algumas situações dessas que nos também transtornam de alguma maneira. Sobre as barreiras arquitetónicas, claro que devemos ter o máximo de prudência, para terminar, o máximo de prudência na observação desses problemas que acontecem aos cidadãos quando se dirigem nos espaços públicos ou até aos atendimentos das próprias uniões de freguesia. Temos de tentar eliminar essas barreiras que é importante que o façamos. Muito obrigado. Portanto, terminamos esta primeira ronda. Entramos agora na segunda ronda. Temos 4 inscrições e, portanto, começaremos então pelo Sr. Deputado Pedro Cegonha, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente da Comissão de Poder Local, Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ANAFRE, Srs. Vice-Presidentes, permitam-me que, naturalmente, saúde a ANAFRE, não só em nome do Grupo Parlamentar do PS, mas também, naturalmente, em nome pessoal, e que me junte à consideração que a Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha fez relativamente à diversidade de género da representação da ANAFRE na sua Comissão Permanente. É um passo importante e algo que me apraz registar nesta vossa audição. Quero, obviamente, saudar nas vossas pessoas todas as freguesias do nosso país, dizer que as freguesias, enquanto autarquia local, têm a sua criação com dignidade constitucional e, portanto, merecem toda a consideração e toda a audição por parte dos órgãos de soberania, nomeadamente por parte da Assembleia da República. Eu gostava de registar que, de facto, este Orçamento de Estado é a demonstração de que palavra dada é palavra honrada e bem conheço o trabalho que a ANAFRE teve na revisão da Lei das Finanças Locais, revisão essa que tem a sua concretização na plenitude nesta proposta de Orçamento de Estado, com um aumento de 16,6% do Fundo de Financiamento das Freguesias para 276 milhões. Não esqueço que em 2005 este fundo totalizava 184 milhões de euros e, portanto, a diferença de 184 milhões de euros para 276 milhões de euros é, de facto, a maior aposta em termos de financiamento às freguesias do país e é uma prova de que, de facto, o poder local tem um papel insubstituível e tem um papel preponderante naquilo que são os alicerces democráticos da concretização do nosso poder político e da nossa arquitetura constitucional. Quero, por isso, saudar-vos e deixar-vos um voto de que continuem esse trabalho de aprofundar e de alargar a dimensão do poder local na democracia portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Presidente da ANAFRE, Sra. e Sr. Vice-Presidente. Em primeiro lugar, congratular o facto da ANAFRE e das juntas de freguesia que representam ser a primeira porta de entrada do cidadão e de proximidade na resolução efetiva dos seus problemas. Neste âmbito, eu trago aqui uma preocupação que tem a ver com o seguro de responsabilidade civil, porque entendemos que quer os presidentes de junta de freguesia, quer muitos executivos, ao fazerem atos administrativos, desde a contratação pública a outros, expõem-se a uma perigosidade de, porventura, virem a ser alvo de algum processo, mesmo em razão de uma atitude que não teve nada de negligente, mas que decorre da naturalidade do exercício das funções, e há, de facto, uma desproteção total. Eu julgo que já era hora do Orçamento de Estado contemplar uma verba
que fosse mutualizada no âmbito de um seguro coletivo de responsabilidade civil e que protegesse aqueles que abnegadamente tiram do seu tempo, tiram do seu esforço e que de um dia para o outro podem ver expostos o seu património até no limite por razão de incumprimento de uma regra legal. Em segundo lugar, gostaria de falar daquilo que são o acesso aos fundos europeus por parte das juntas de freguesia. É fundamental. É algo que é fundamental. As juntas de freguesia não têm que ser filhos de um Deus menor no acesso direto àquilo que são os fundos que a Europa disponibiliza. E, neste sentido, ouvi com agrado o Sr. Presidente da ANAFRE referir a intenção de aceder ao PT 2030, nomeadamente já para os espaços cidadão, mas se calhar faria sentido que o Estado também olhasse para aquelas juntas de freguesia que nunca vão ter hipótese de ter os 15% para o investimento, e essas, se calhar, são aquelas que servem às populações mais desprotegidas, mais envelhecidas, mais de interior, e que faria, porventura, sentido que o próprio Estado, num critério rigoroso, contemplasse os 15% de investimento que estas juntas de freguesia precisam e necessitam e estivesse inscrito no Orçamento de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Sr. Deputado do Chega, Bruno Nunes. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria apenas deixar claro, porque parece que ficou aqui uma dúvida no ar, nós somos completamente favoráveis às uniões de freguesias. Aliás, defendemos que muitas das freguesias servem apenas para replicar alguns cargos e por isso que faz sentido. A nossa questão tem a ver com os critérios e com a forma como foi feita em benefício da população. Nós não somos favoráveis que agora também, exemplo, não estamos a colocar em causa a capacidade de resposta de algumas freguesias, nem somos, apesar da proximidade aqui na bancada, não temos a mesma visão que a Iniciativa Liberal e que achamos que de repente todas as juntas de freguesia devem ser quase que privatizadas e que deixem de existir, não é? Por isso nós temos uma visão completamente diferente disso. Liberais na economia até certo ponto. À vontade, não é à vontadinha, seria caso para dizer. Em relação às transferências das competências, Sr. Presidente, a nossa questão é que o senhor diz, e com toda a razão, que a transferência de uma verba para o mundo rural não é a mesma coisa para uma zona urbana. Mas tem que existir critérios, não pode ser por gostar mais ou menos da cara de quem está do outro lado, não pode ser porque é do partido ou deixa de ser do partido. E isso é a questão que acontece hoje em dia. Portanto, obviamente, não é a mesma coisa, não vamos colocar tudo no mesmo saco, mas tem que existir um critério definido. Não foi dada a resposta em relação, penso que por esquecimento, em relação à questão das compensações daquilo que é quase uma substituição às IPSS. E gostava, para terminar, também de ter uma posição nas verbas do Covid-19. As juntas foi quem muitas vezes pagou e, na maior parte dos casos, pagaram as despesas com a primeira resposta às populações. O apoio foi dado, no entanto, aos municípios e depois, mais tarde, veio-se pedir às juntas de freguesia que fizessem a declaração junto do portal da DGAL para irem restando as despesas que teriam com este processo. O que é certo é que nunca foi feita nenhuma transferência. Como é que interpretam isto? Isto foi feito apenas para fiscalizar o que é que as juntas andavam a fazer ou foi com o objetivo de transferir na realidade o dinheiro? Porque esse dinheiro nunca surgiu. É só. Muito obrigado. Só fazer uma correção. Eu tinha dito 4 inscrições, são 5. Passamos à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de abordar agora nesta intervenção uma questão referente ao regime de meio tempo, que acompanhamos também esta alteração e esta possibilidade para permitir às freguesias terem mais condições para o trabalho importante que realizam junto das populações. No parecer da ANAFRE há uma referência de que os eleitos locais nas juntas de freguesia têm sido confrontados com interpretações variadas de organismos de Estado que na prática cerceiam o direito a exercer as funções em regime de meio tempo. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente se podia ilustrar esta afirmação, que dificuldades é que têm encontrado relativamente a esta matéria. E, para terminar, queria só fazer uma referência. Se não houve ainda transferência de verbas relativamente a esta norma, foi porque não houve vontade para isso, porque esta foi uma despesa que também houve em 2021 e relativamente aos duodécimos podia já ter sido transferida relativamente a esta questão, e deixo esta afirmação. Mas a questão de fundo gostaria era de perceber... Vou terminar. Gostaria era de perceber... Eu estou a verificar que o tempo não está a ser contabilizado, mas eu só gostaria de perceber que dificuldades é que têm sido encontradas pela ANAFRE para a concretização da lei. Obrigada. Muito obrigado. Ainda era o tempo... Era.
Peço desculpa, então também fui induzido em erro. Muito bem. Então passamos ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente e o Sr. Presidente e à delegação da ANAFRE. Uma pergunta que será breve e espero eu muito simples, porque já falámos aqui de várias coisas que são de interesse e as respostas foram esclarecedoras. E eu, no fundo, queria focar-me numa proposta, aliás, relativamente bem conhecida do LIVRE, porque foi logo a que entregámos no primeiro dia de trabalho aqui na Assembleia, que tem a ver com tentar atacar o problema do desconforto térmico e da pobreza energética nas casas de milhões dos nossos concidadãos. Nós sabemos que o Governo tem um programa para a renovação das casas em que faz o reembolso até 85% dos gastos na renovação das casas. Achamos que isto é muito imperfeito, porque muitas pessoas não têm os 15% restantes, porque não têm os 100% para pôr à cabeça para fazer a renovação das casas. Portanto, não estamos a chegar à população das mais baixas categorias de rendimentos, que são precisamente os que mais necessidade têm de poder combater o desconforto térmico e são, aliás, os que mais gastam, porque acabam por utilizar métodos que são mais caros para tentar aquecer as suas casas e os que mais riscos correm, porque, na verdade, temos uma tragédia silenciosa no nosso país, é que, como os senhores e a senhora muito bem sabem, todos os anos vamos tendo notícias de pessoas que tentam aquecer as casas com métodos inseguros, provocam incêndios, há asfixias e, portanto, este é um problema que outros países já resolveram e que Portugal deveria resolver. Como é que nós podemos, e esta é a pergunta, introduzir proximidade das pessoas para chegar àquelas que de facto necessitam de um programa como aquele que o LIVRE propõe, em que reembolsaríamos 100% dos gastos através de verbas do PRR, com um adicional de mais 10% através de créditos fiscais, para dinamizar um setor da economia em que as pessoas não tenham que fazer face a estes gastos iniciais e de uma forma que nos parece ainda mais crucial, aos custos da burocracia. Achamos que isto não chega a muita gente por causa da burocracia. Que sugestões poderiam dar as freguesias e que apoio poderiam dar as freguesias para garantir que um programa em que o país se empenhasse a sério para resolver este problema pudesse chegar a quem efetivamente mais dele precisa? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, nesta segunda ronda, irão intervir então os senhores vice-presidentes Olga Ferreira e Jorge Amador. Dou a palavra à senhora vice-presidente. Portanto, o tempo de respostas será multiplicado pelos tempos que os senhores deputados tiveram. Portanto, são 5 intervenções, 2 minutos, são 10 minutos no total. Obrigado. Sr. Deputado Olga Freire. Desculpe. Muito bom dia a todos. Eu vou poupemos os cumprimentos, o Sr. Presidente da ANAF já os fez, até porque queria aproveitar o tempo para que depois também o meu colega Jorge Amador possa falar. Eu vou falar de uma forma genérica dos temas que foram abordados e vou começar não pelas conquistas que estão neste orçamento, porque, como eu costumo dizer no dia-a-dia, o que já está feito, portanto, vamos passar para aquilo que falta. E não posso deixar de falar, de facto, na questão do reembolso das despesas Covid. Eu não sei se os senhores deputados têm essa noção, mas quando todos os organismos públicos estavam fechados, incluindo muitos municípios que tinham as suas portas fechadas, foram as juntas de freguesia que, de facto, estiveram à disposição da população. Não querendo particularizar, mas sei de funcionários de juntas de freguesia que às 10 da noite, antes de haver aquela prorrogação de prazos das cartas de condução e dos cartões de cidadão, havia funcionários que às 10 da noite iam ao seu espaço de cidadão ligar as máquinas e fazer a renovação dos cartões de cidadão. Devo-vos dizer que não havia resposta nem de finanças, nem de conservatórias, de nada. As juntas de freguesia fizeram, para além das despesas que fizeram com todos os EPIs e com as deslocações que tiveram que fazer para compras, estiveram de facto a trabalhar fora de horas os seus funcionários e, portanto, acho que era de toda a justiça que tivesse contemplado o ressarcimento ou o reembolso das despesas que as juntas de freguesia têm estado a reportar à DGAL,
Alguém perguntou, penso que foi o Sr. Deputado Bruno Nunes, para que é que elas estão a ser reportadas à Adegal. Nós queremos acreditar na ANAFRE, que é para, assim que for possível e encontrarem os meios, possam de alguma forma fazer o reembolso às freguesias que tanto precisam desse dinheiro. Depois também falar um bocadinho e rapidamente sobre a questão da lei de criação, modificação e extinção de freguesias, dizendo aos senhores deputados que certamente se recordarão que havia um vazio legislativo e, portanto, não era possível nem criar, nem modificar, nem extinguir freguesias antes da aprovação da lei que está agora em vigor. O que acontece é que, atendendo à realidade daquilo que se passou no país, com algumas agregações que, não dando parecer favorável e não dizendo como é que queriam que fosse feita a agregação quando ela foi imposta em 2012, a verdade é que, de facto, foram feitas muitas agregações a régua e esquadro para quem não cumpriu a lei na altura e, portanto, é natural que estejam mal feitas. A verdade é também que há um artigo 25 que permite que transitoriamente e até ao final deste ano, sempre que se demonstre ter havido um erro manifesto que cause prejuízo à população, e é preciso cumprir este requisito, não basta querer só porque sim, é preciso que haja um erro manifesto que cause prejuízo à população e depois preenchendo também uma série de requisitos gerais, há a possibilidade de haver uma reversão, se quiserem, uma correção, se preferirem, de situações que foram ou que estão ou que se demonstraram mal agregadas. Da experiência que eu tenho e que também temos de uma forma geral na ANAFRE, parece-me que não é porque as freguesias são muito grandes que perdem proximidade. Não nos podemos esquecer que o trabalho das freguesias é feito por pessoas e, dependendo das pessoas que estão nos cargos, elas são melhores ou piores. Também não nos podemos esquecer que há freguesias com a agregação fecharam postos de atendimento. Imagina, uma freguesia de 3 agregações decidiram manter um polo administrativo a atender as pessoas e, portanto, é natural que aí haja um distanciamento da população, mas também há freguesias, e eu sou uma delas, em que agregamos 3, somos num centro urbano, tenho mais de 40 mil pessoas, ainda tenho um jardim zoológico e mantenho todos os postos abertos. E, para além dos postos abertos, conseguimos, e eu não sou única, portanto há muitas no país, que conseguimos estender os serviços que havia em cada freguesia às outras agregadas e aí há um ganho claro das populações. Portanto, de facto, cada situação é uma situação, mas também há uma verdade que é incontornável, é que não há desagregação sem passar por aqui primeiro. E, portanto, acho que compete aos senhores deputados desta Assembleia da República, depois, já vou terminar, depois de ver aquilo que cá chega, se de facto há um erro manifesto e se justifica a desagregação ou não. Depois, e porque estou a terminar o tempo, porque quero deixar os outros 5 minutos para o Jorge, dizer que, já eu vou terminar, que a questão dos fundos europeus também dependem dos senhores deputados. Como Vossas Excelências certamente saberão, quando as normas são transcritas para o nosso ordenamento jurídico, é usual que quando se diz na lei autarquias locais, ao transcrever para o nosso ordenamento jurídico, os senhores deputados desta Câmara, em vez de porem autarquias locais, põem municípios. E isso impede que as freguesias possam, de facto, concorrer aos fundos comunitários e, portanto, enquanto representante das freguesias, solicito a todos os senhores deputados desta Assembleia que, quando for transcrito qualquer norma para o nosso ordenamento, quando diz autarquias locais são municípios e freguesias, não são só municípios. E se querem ajudar as freguesias, não nos façam depender da boa vontade dos municípios para que possamos ter acesso a qualquer tipo de fundos. E peço desculpa pelo tempo. Muito obrigado. Dou então a palavra ao Sr. Vice-Presidente Jorge Amador. Senhores Presidentes das Comissões Parlamentares, Senhores Deputados, eu queria, obviamente, cumprimentá-los, desejar um bom mandato também, porque é a primeira vez que aqui estamos, depois dos senhores terem sido eleitos, e dizer que a maior autonomia e o reforço da autonomia das freguesias só depende dos senhores. Ou seja, há um conjunto de medidas que se impõem tomar neste país para valorizar o papel da freguesia portuguesa.
E os temas que temos estado aqui a abordar vêm demonstrar isso mesmo. Nós somos 3.091 atualmente. Vamos passar a ser mais umas centenas daqui a um ano, certamente. Isto significa que nós precisamos de tomar medidas que já foram hoje discutidas com problemas que existem. Eu queria chamar a atenção para a questão do espaço cidadão. Uma excelente medida, sem dúvida. A minha freguesia também tem, e os meus colegas também. Mas, desculpem, de 2.380 euros, que foi a cobrança do ano passado, a nossa freguesia ficou com 74 euros. Acham que isto há equidade na distribuição das receitas? Não. O Estado fica com uma parte e nós ficamos com 74 euros. Não é isto que nós queremos. Se nós lutamos relativamente aos postos dos Correios para que os CTT tivessem que pagar mais, o Estado português tem que pagar mais ao outro Estado pequenino, que é a freguesia. Relativamente às transferências de competências, nós entendemos as transferências de competências como um meio para chegar ao fim. Ou seja, é um ensaio. E as transferências de competências estão a avançar. Já foram dados números, não vou repetir. Mas, aos seus deputados, o que me preocupa não é propriamente a forma como está a ser feita a transferência. O que me preocupa é a falta do cumprimento da lei por parte de alguns municípios relativamente ao protocolo de delegação de competências. Porque aí sim, é em função do indivíduo ter óculos, ser mais louro ou ser mais preto. Isso é que não pode ser. E é aí o princípio da equidade que não está a ser respeitado. E chamo a atenção dos senhores deputados fiscalizam, de facto, o país, fiscalizem o que está a acontecer relativamente aos protocolos de delegação aos seus deputados. As verbas do Covid, permitam-me a expressão popular, não lembra ao diabo. Nós fizemos tudo. Nós não fechamos. Ao contrário, muitos colegas nossos de outras autarquias que fecharam, as freguesias ficaram abertas ao público. E alguns fecharam até os postos CTT e tivemos o Governo a pedir para abrir, porque senão as pessoas não recebiam a reforma. E nós fizemos. Mas fizemos mais. Para os nossos idosos não apanharem o Covid, quantos presidentes juntos iam às farmácias buscar os medicamentos e entregar? Quantos? E talvez por isso a taxa de mortalidade seja inferior àquela que poderia ser se não tivesse acontecido. Em suma, há aqui um manancial muito grande de questões que certamente precisamos. Última questão, a questão da reforma administrativa. Sem dúvida nenhuma que a posição da ANAF vai em contra daquilo que foi dito aqui hoje. A vontade das populações, a vontade dos órgãos das freguesias, Assembleia de Freguesia, naturalmente, da Junta de Freguesia, é fundamental. Querem manter o que está, mantêm. Não querem, só têm o outro caminho a seguir. Obrigado a todos. Muito obrigado. Chegamos ao fim desta audição, portanto, resta-me agradecer ao Sr. Presidente e Vice-Presidentes da ANAF e aos Srs. Deputados que aqui estiveram hoje. Portanto, esta sessão está encerrada. Recordo apenas que a próxima sessão inicia-se às 15 horas. Obrigado.